Ok, pessoal, a gente retorna agora com mais um vídeo falando sobre projeções UVs e a gente começou uma cena nova, então eu vou apagar mais uma vez isso aqui, mais uma vez vou inserir um cubo, mais uma vez apertar para ele gerar as UVs automaticamente e aqui dentro eu vou também colocar a minha UV Image Editor. Então quando eu entro no modo edição, aqui está a minha projeção UV. Bom, mas nem todas as vezes aquela projeção UV gerada automaticamente pelo software é aquilo que a gente precisa. E seja lá por qual motivo você tenha, para não querer utilizar aquele gera automaticamente, você pode gerar uma que satisfaça aquilo que você precisa. Tá? Então, para que a gente possa acompanhar automaticamente o que está aqui em sincronia, a gente vai ativar este ícone aqui embaixo. Tá? Então agora eu não preciso ficar tendo que selecionar, ele já vai me mostrar automaticamente. E o que eu vou fazer é selecionar agora uma aresta, Shift, seleciono outra, aciono o atalho Ctrl E, Mark Sim. Quando eu faço isso, a aresta agora sem seleção, como vocês podem ver, ficou avermelhada. Não mudou nada aqui, porque eu não selecionei, não apertei U e não gerei o comando Unwrap. Para que você não fique achando que a gente vai trabalhar só com atalhos, vou mostrar para vocês que tanto o Mark Sim quanto o Unwrap estão neste painel, essa aba, por assim dizer, lateral, e aqui nesse painel de UVs, Unwrap, Mark Sim. Se porventura você tiver errado, você pode clicar aqui no Clear Sim. E se você quiser usar o atalho, Ctrl E, Clear Sim também está aqui embaixo. Ok? Então quando eu gero isso, observe que a minha projeção UV agora é completamente diferente. Então, esse espaçozinho aqui é uma face. E o que eu vou fazer é gerar mais, olha só, a área selecionada é aquela nossa arestazinha. Vou fazer mais alguns Mark Sims diferentes, Ctrl E, Mark Sim. Apertei A para selecionar tudo, Unwrap. E agora eu tenho este resultado que é absolutamente diferente do que a gente tinha na minha projeção UV gerada automaticamente. Ok? Então isso é de extrema importância, porque quando a gente está trabalhando com a nossa projeção UV, a gente vai muitas vezes, em quase 100% dos casos, gerar uma projeção UV que nos satisfaça. Tá? Então aqui dentro de opções, a gente veio de Shading para cá. Aqui dentro de opções, a gente tem um comando de Live Unwrap. Isso é bem bacana. Por que ele é bacana? Vou mostrar para vocês. Ctrl E, Clear Sim, e vou resetar apertando U. Ele vai resetar para colocar todas as minhas faces no quadrante que ali estava. O quadrante, para você ficar sabendo o que é esse espaço aqui. Ok? Todos os programas UVs que eu conheço têm um quadrante, ou pelo menos uma representação próxima dele, tá? Para que a gente possa trabalhar com a projeção V sabendo onde ela realmente se encontra, porque é X e Y. Então, pois bem, então, o que eu fiz com o Live Unwrap? Eu fiz com que o que eu vou fazer deste lado seja sincronizado automaticamente do outro lado à medida que eu vá modificando aqui na minha 3D View. Ok? E aqui dentro, onde tem Edge Select Mode, eu posso selecionar Tag Sim ou Tag Sim, sei lá. Então aqui dentro, agora eu vou selecionar uma aresta só, já com o Ctrl ativado. Então com o botão direito a gente clica, ele já foi fazendo a minha projeção UV sendo atualizada sem que eu precise apertar Unwrap o tempo inteiro. Olha lá. Então à medida que eu vou cortando aqui, ele vai atualizando lá do outro lado. Olha só. Isso é bem bacana, tá? E ele já foi atualizando para a gente, sem que a gente precisasse ficar apertando o tempo inteiro lá o Unwrap com tudo selecionado. Tá ok? Outro recurso bem interessante e que em vários momentos a gente vai precisar dele é um que a gente chama de Pinning ou Pinos, Pinning na verdade é o nome em inglês. Pois bem, então aqui dentro com a Suzane já criada, eu coloquei para gerar o UV automático. Então quando eu entro no modo de edição eu tenho isso aqui. E como eu disse, na maioria dos casos a gente não vai usar exatamente o que se encontra aqui para fazer a nossa projeção. É muito comum que a gente precise
agora só ampliei a tela, tá, gente? Reposicionar isso aqui. A gente precisa reposicionar, e em vários momentos, quando a gente precisa reposicionar, é muito comum que a gente precise também manter isso fixo por algum motivo, porque a gente pode reposicionar, por exemplo, ó, posso selecionar esse vértice, movimentar só ele, tá? E você pode estar com a dúvida do seguinte: pô, mas quando você selecionou aqui uma aresta, selecionou outra do outro lado. É porque essa aresta se cola com esta aqui na minha 3D View, ok? É a divisória normalmente entre uma aresta que está entre essa face e aquela outra, tá? Se você quiser ter certeza, você pode selecionar aqui, selecionar ali, olha só, exatamente essa aresta ali, ou seja, esta é dividida pelas duas faces. Pois bem, mas voltando para aqui, eu tenho um recurso de edição proporcional que eu vou deixar ativado apenas a parte conectada, e se eu movimento agora, ó, ele está movimentando com essa área em círculo que eu estou ampliando ou reduzindo, utilizando a rodinha do mouse para que isso possa ser ampliada ou reduzida. Pois bem, mas sem usar agora a nossa edição proporcional, eu posso selecionar uma aresta, um vértice, e apertar a letra P de pino, que está o comando aqui no UV pino. Então, com esses dois aqui selecionados, eu vou selecionar mais um outro vértice aqui, que eu vou também colocar P, lembrando que eu estou com meu edição proporcional desativada, tá? E vou movimentar este pino que está selecionado. Observe que quando esse bendito aqui está selecionado, ele vai, na hora que eu apertar G, movimentar todo o restante, deixando apenas isso parado. Eu já fiz isso, ele não está funcionando, porque aqui embaixo eu tenho que marcar o Live Unwrap. O que é curioso, porque observe, é um comando que eu já marquei aqui na minha barra da Tool Shelf, né? Barra de ferramentas. Então vou marcar mais uma vez ele aqui e vamos tentar ver se ele funciona dessa vez. Isso, agora funcionou, beleza. Olha só, o que é bacana. Quando você tem vários deles selecionados, você mantém, né, por exemplo, aqui a parte do nariz, ó, vou apertar P e vou mexer com este daqui agora. Ó, o nariz está imóvel, absolutamente imóvel, tá? Isso é bem bacana, isso é bem útil. Por exemplo, eu quero manter esses aqui parados, então a minha borda parada, tá? Então vou mexer esses outros aqui, olha só, isso é muito bacana, tá, ok? Então quando você movimenta um pino, o resto fica, todos os outros pinos ficam parados. Isso vai ser muito útil. Aqui a gente só está brincando, tá, gente? Isso aqui será muito útil quando a gente for trabalhar com partes separadas, que é o caso, por exemplo, aqui das orelhas, olhos, e também com projeções múltiplas. O que eu estou chamando de projeções múltiplas? Vou aqui só ajustar a Suzane de frente para a gente ver o que a gente está fazendo. Vou tirar aqui os nossos pinos, Alt P. As projeções múltiplas são quando a gente está trabalhando com mais de uma projeção UV. Aqui no Blender a gente encontra essas projeções nesse ícone de dados. Então a gente tem uma única projeção UV, que foi aquela gerada que a gente utilizou, e ele colocou o nome automático de UV Map, tá? Mas nós podemos ter outras projeções UVs. Como é que isso funciona? Eu vou só puxar aqui, vou clicar em mais, observe que agora a gente tem o VMap.001. Se você quiser dar um nome para ela, você pode colocar, por exemplo, só desativar meu Caps Lock. Então eu tenho o VGenerate nesse de cima, e aqui eu vou colocar uma UV editada. Por que a gente não percebe diferença? Porque essa editada é cópia da minha gerada. Mas agora eu estou com a minha editada selecionada. Então eu posso chegar, opa, não é H, mas movimentação. Então eu vou ativar meu proporcional. Ó, estou mexendo aqui só para brincar.
e a minha UV gerada ela é aquela original, enquanto essa é outra. Então, para que a gente vai usar isso? Lá na frente a gente vai descobrir, mas vou dar só uma dica que a gente vai ter a possibilidade de juntar UV separadas, diferenciadas, em uma terceira UV, por exemplo, que vai reunir as informações que nós colocamos em uma com as informações que nós colocamos em outra, inclusive com texturas diferentes. Eu sei que é um pouco complicado nesse momento, mas depois vocês vão perceber que não é lá um bicho de 7 cabeças. Ok? Então é isso. A gente se encontra num próximo vídeo mostrando mais alguns recursos de projeção UV. Até lá!